Saulo. Pastor Saulo, ele foi a pessoa que foi usada por Deus para nos dar o nome da nossa igreja. O nome Querigma foi a vida do pastor Saulo que foi revelada, né? Então a gente hoje utiliza esse nome para a glória de Deus. A gente é muito feliz por isso, por ele fazer parte disso. E para nós é uma honra receber aqui nessa noite, né? Sempre quando nós estamos aniversariando, ele sempre é a pessoa número 1, né? Então assim, a gente não pode também deixar de que ele participe disso, porque para nós é uma honra. Queremos agradecer mais uma vez por todos vocês que estão aqui, não só os membros da igreja, mas também você que está nos visitando, tá? Sejam muito bem-vindos aqui à casa do Pai. Que Deus possa falar ao teu coração nessa noite profundamente, tá bom? Vamos orar? Pai, nós oramos pela vida do teu filho, que ele seja a boca do Senhor para nós, que a tua palavra ela venha cortando, Deus, vem nos ensinando, nos revelando, vem mostrando, Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, tem preparado para nós, não só aqui nesse lugar, mas nesse bairro, Senhor. Então usa o teu filho poderosamente, que toda a unção de sabedoria, que toda a unção do Espírito Santo de Deus possa recair sobre a vida do teu filho nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Aleluia, queridos. Boa noite, a paz do Senhor. Realmente é uma honra muito grande, não é, participar um pouco da história dessa igreja. Eu estava ali fazendo as contas. Acho que a primeira vez que eu vim deve ter sido em 2014, se eu não estou enganado, né? Quando ainda era ali mais pertinho do Antônio Bezerra, não era? Coronel Carvalho, exatamente. E foi sempre uma bênção nas nossas vidas, sempre uma experiência maravilhosa estar com os irmãos e hoje celebrar esses 15 anos, né? É uma debutante, né? Que bênção, que alegria nós vemos essa festa junto com o nosso Cordeiro de Deus. Amém, queridos? A palavra que Deus trouxe ao meu coração está relacionado com a presença de Deus, isso também está relacionado com a pessoa de Deus, sua pessoa e a sua presença. A pessoa no sentido da trindade e a presença no sentido de que Ele é um Deus presente, não é? E nós temos tantas necessidades, nós temos tantas carências, não é, espirituais, mas cada uma dessas carências, elas apontam para a Trindade, elas apontam para a pessoa de Deus. E é tão interessante a gente observar que essas carências e necessidades, elas são supridas, elas só serão supridas se nós tivermos um relacionamento com o Senhor. O Senhor é a maneira que nós temos de sermos plenos, não é? De sermos transbordantes, de estarmos cheios daquilo que é a sua presença. Mas isso acontece, queridos, quando nós estamos dispostos a enfrentar essas carências de frente. Porque muitas vezes nós temos necessidades espirituais, mas nós não as assumimos. A gente finge que não é conosco, a gente finge que está tudo bem. Lembra que quando Jesus Cristo, ele disse assim, eu vim para os doentes, para os enfermos, ele não veio para os sãos. É claro que muitos desses sãos eram doentes e enfermos, mas eles não se reconheciam como pessoas que precisavam também de Jesus. Nós precisamos enfrentar essas nossas carências, nossas necessidades, que são especificamente supridas pela pessoa de Deus, pela trindade do Senhor. O livro de Tiago já diz para nós, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Mas resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Ele diz, purificai as mãos, o texto sagrado diz, e chama-nos de pecadores. E vós que sois de ânimos dobre, limpai o coração. Está escrito lá em Tiago, capítulo 4, chamando-nos para que nós nos acheguemos a Ele. A minha proposta dessa ministração hoje à noite aqui para você é que nós venhamos refletir a respeito
dessas bênçãos que a presença de Deus traz para as nossas vidas, através do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que se manifestam, são bênçãos que se manifestam em cada uma dessas pessoas e que vem sendo revelada ao longo da história de uma maneira muito bonita. Tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo, através da sua presença, trazem plenitude para as nossas vidas, preenchendo os nossos vazios mais profundos. E quanto mais cedo nós reconhecemos esses vazios e entendemos que o suprimento desses vazios está no Senhor, mais cedo a nossa vida vai sendo renovada, reorganizada, vai sendo vivificada nele. Colossenses capítulo 2, versículo 9 e 10. Nós vamos ler várias referências aqui, queridos, porque nós temos tido um movimento no meio da igreja dos nossos dias em que as pessoas não leem mais a Bíblia. São muitas citações, muitas propostas e pouca referência, pouco fundamento. Mas nós precisamos dos fundamentos, porque se os fundamentos forem destruídos, o que poderá fazer o justo? Está escrito lá no Salmo 11. Então, deixa eu ler para vocês Colossenses 2, versículo 9, versículo 10, diz assim: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, falando de Jesus. E aí Paulo diz: também nele estais aperfeiçoados. Nele estais aperfeiçoados. Então nós temos um Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nele habita toda a plenitude, e que nós, quando estamos nele, nós somos aperfeiçoados, não é? Mas você já prestou atenção que, embora esta seja a realidade, é realidade não porque eu acho, não porque eu vejo, não porque eu creio, é realidade porque a Bíblia diz. E aquilo que a Bíblia diz é realidade, independente se a gente percebe ou não, independente se a gente crê ou não, é o que é. Mas mesmo que essa seja a realidade, já prestaram atenção que muitas vezes não é a nossa experiência, que muitas vezes não é assim que a gente vê, que nós estamos aperfeiçoados nele. Será que há um bloqueio dentro de nós que distorce, que deturpa a nossa experiência com o lugar que Deus está, com a realidade que Deus vê, onde Ele é presente, onde Ele se manifesta, fala, onde Ele se move, onde Ele é encontrado? Quantas vezes, por falta de percepção, nós não reconhecemos a presença de Deus? Porque nós não temos como fugir da sua presença. Onde nós formos, Ele está. Então, o nosso problema não é um problema de posição, não é um problema de GPS, não é um problema de endereço. O nosso problema é que nos falta essa percepção para entendermos que Ele está presente e da maneira como Ele manifesta essa presença. Mas por que nós temos esse bloqueio? De onde vem isso? Este bloqueio, queridos, foi introduzido em nós através do pecado. O pecado nos fez fugitivos da presença. O pecado nos fez fugitivos. E a presença é aquilo que mais amamos dentro de nós, mesmo que a gente nem tenha ainda descoberto que amamos essa presença. Eu fui pesquisar a primeira vez que a palavra presença aparece na Bíblia. E aparece justamente nessa condição de Gênesis capítulo 3, versículo 8. Eu vou ler para vocês essa referência. Diz assim: logo após a queda, quando ouviram a voz do Senhor Deus. É possível nós ouvirmos a voz do Senhor, mesmo se escondendo da sua presença. Nós estamos falando de Adão e Eva após a queda, separados de Deus. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Como que eles reagiram após a queda? Eles tiveram uma atitude de fuga, porque eles tinham consciência do estado de separação, do estado de pecado. Eles sabiam que tinham quebrado o relacionamento com Deus.
E quando e enquanto nós estamos no relacionamento quebrado com Deus, nós somos intolerantes à presença. Nós somos fugitivos da presença. Por isso que às vezes as pessoas dão tantas desculpas para se apresentarem à presença. Ou às vezes as pessoas têm até desculpas que são muito aceitáveis. Por exemplo, a corrida do dia a dia, a ocupação. Nós nos atolamos de afazeres, mas nós não passamos de fugitivos da presença. Porque a gente encontra uma forma de parecermos que somos nobres, porque fazemos muita coisa, mas no fundo, não passamos de fugitivos da presença. Aí o que Deus faz com Adão? Ele diz assim: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Onde estás? O que Deus faz? Ele faz uma pergunta. Por que ele faz uma pergunta? Não é porque ele está em busca de informação. Ele sabe todas as coisas. Mas ele faz essa pergunta porque ele espera que a gente responda. Ele quer que a gente diga com os nossos próprios lábios onde nós nos encontramos quando o assunto é presença de Deus. Somos pessoas sedentas. Somos pessoas carentes da presença de Deus, mas acontece que tem uns que estão na direção da busca da presença e outros estão na fuga da presença. Você não pode achar que você, porque está longe da presença, você não a precisa. Todos nós somos carentes da presença de Deus. Nós não fomos criados para viver separados dele. Ele nos faz essa pergunta porque ele nos confronta para pedir, perguntar, para ver se nós temos noção das nossas próprias escolhas. Muitas vezes a nossa vida está na bagunça que está e a gente quer que Deus resolva, mas a primeira coisa que Deus faz é a seguinte: tá, onde é que você está? Onde é que você está? Será que você assume o lugar onde você está? E você estando no lugar que está, quem te meteu nesse lugar? Você não pode dizer que foi Deus. Muitas vezes fugimos da presença, não porque Deus quer que a gente fuja. A gente foge justamente porque resistimos. E aí o homem responde no versículo 10 assim: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, eu tive medo e me escondi. A nudez aqui ela é muito significativa. Por quê? Porque é uma nudez que traz desconforto para muitas pessoas. Porque sabemos que Deus nos conhece além da nossa aparência. Nós sabemos que Deus nos conhece além dos nossos ministérios, além dos nossos dons, além das missões, além do serviço, além da canção. Quando Deus olha para nós, não há nada que o impeça de nos ver em nossa nudez. Ele conhece as nossas quedas mais ocultas. Aqui, Adão estava nu e porque estava nu, teve medo. Quando Jesus Cristo vem, Jesus nos ensina a não mais ter medo da nossa própria nudez, mas nos apresentar na presença de Deus, tal qual nós somos e estamos. Por causa de Jesus, nós não somos mais escravos do medo. Por causa de Jesus, nós podemos apresentar como nós somos, como nós estamos. Não apresentar um projeto, não apresentar uma promessa. Deixa as promessas que Ele faz. Ele não espera que a gente faça promessas. Ele só espera que a gente esteja presente. Que a gente pare de fugir. Se você parar de fugir, Ele vai te encontrar. Mas se você ainda estiver fugindo, o Senhor só faz uma coisa conosco: onde estás? Onde estás? Onde estás? Tanta coisa aconteceu de lá para cá. E o Senhor já fez tudo para preparar para nós um caminho de volta para Ele. Ele fez de um modo tão cheio de graça, tão especial. Foi de uma forma gradativa ao longo da história. Foi de uma forma muito bonita. De forma que hoje nós podemos nos apresentar confiantes na sua presença. Ninguém veio para cá pensando que por estarmos na presença de Deus, nós iríamos morrer.
Mas durante um tempo, muitos sacerdotes tinham medo de entrar na presença de Deus. Às vezes eles tinham que amarrar uma corda no seu pé, porque quando eles entravam na presença de Deus, no santo lugar, no santo dos santos, se ele não estivesse puro, ele poderia morrer ali mesmo, e a corda seria para retirar o seu corpo. Hoje a gente não precisa mais de medo. Hoje nós já temos revelação de quem é o Pai, de quem é o Filho e de quem é o Espírito Santo. E nós entendemos como que cada uma dessas pessoas da Trindade pode suprir o nosso espírito com a sua presença. Vamos olhar para o Pai. Vamos olhar para a bênção que era um relacionamento com o Pai. O Pai vem para a nossa vida para nos dar duas coisas. O Pai Criador traz para nós o senso de identidade e de propósito. Identidade e propósito. A presença de Deus, se não manifestar para você quem Ele é e quem você é, essa presença de Deus ela é duvidosa. Mas a presença de Deus diz para nós quem nós somos em Deus. E mostra para nós qual o propósito de Deus. Porque a presença e propósito são duas coisas inseparáveis. Nós encontramos propósito na presença e encontramos presença no propósito. Quando o crente ele tenta separar uma coisa da outra, muitas vezes a gente quer muita presença, nós queremos apenas sentir. Nós nos tornamos crentes sensoriais. A gente vem para a igreja atrás de uma experiência. Saímos por aquela porta e parece que tudo que tinha de acontecer já aconteceu. Somos crentes que em busca da presença, mas não nos comprometemos com o propósito. Mas também podemos ser crentes cheios de propósito, mas independentes de Deus, sem buscar a sua presença, sem depender dele, sem depender da sua direção, sem depender do seu poder, da sua unção, sem presença. E aí sabe o que acontece? A gente diminui um propósito de uma forma tão pequena que se torna até mesmo suprido por mim mesmo e não mais de Deus. Presença e propósito são duas coisas inseparáveis. Mas entre uma coisa e outra existe esse negócio chamado identidade. Identidade. Tudo começa no Gênesis, queridos, porque o nosso entendimento de Gênesis, ele precisa ser maduro. Se a gente não entende o livro de Gênesis, se a gente não entende o começo das coisas, a gente não entende mais nada. Então lá em Gênesis 1, 26, 28, quando Deus criou o homem, olha que interessante, ele disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam a terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus o abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Aparentemente, isso aqui parece um texto de escola dominical que a gente ensina para as crianças. Mas se a gente compreende isso daqui, queridos, tem tantas verdades profundas que poderiam impactar a maneira como a gente se relaciona com Deus e se relaciona uns com os outros. Porque isso aqui traz para nós a nossa identidade. O Pai nos deu identidade. Nós fomos feitos por Deus. Número 1, você não foi feito por você mesmo. Você foi feito por Deus. Ele é o autor da sua vida. E porque Ele é o autor da sua vida, Ele tem autoridade sobre você. Porque a autoria dá autoridade. Quem é o autor da sua vida? Esse é quem tem autoridade. Então, Ele é digno da nossa vida. Independente de como seja, independente de como esteja, nós temos que devolver essa vida para Ele, porque Ele é digno simplesmente pelo fato dele ser o Criador da nossa vida. Mas Ele não apenas nos criou, Ele colocou em nós, imprimiu em nós a sua imagem e semelhança. E nos deu, no meio dessa terra, uma posição diferente de todos os outros animais.
Isso significa que nós somos os únicos representantes de Deus nesse planeta. Isso significa que nós somos representantes de Deus nesse planeta, mas nós ainda temos um Deus. Isso significa que eu sou criatura e Ele é o Criador. E o Criador sempre é digno de todo louvor e toda adoração, e nunca a criatura. Na prática significa que nós não temos que adorar nenhum ser humano, nem mesmo crentes evangélicos, mas nós temos que adorar ao Criador, porque Ele é digno. E as nossas relações, por termos sido feitos à sua imagem e semelhança, todos nós fomos feitos de maneira com igual valor, diferentes, mas de igual valor perante o Senhor. O seu valor não vem daquilo que você faz, não vem daquilo que você quer, não vem daquilo que você entrega. O seu valor foi agregado por Deus, foi Deus quem colocou, não foi você que colocou em você mesmo. Então, se Deus valoriza a sua vida, nós precisamos valorizar o nosso semelhante, porque ele também é imagem e semelhança do Senhor. Nós temos essa identidade, somos seres humanos, somos seres, não somos fazeres, nós somos seres. O mundo se forma de uma forma, valoriza as pessoas por aquilo que elas fazem. Em Deus, nosso valor está naquilo que nós somos, não naquilo que a gente faz. Eu estou pastor, mas eu sou filho de Deus. O meu ministério é passageiro, tem começo, meio e fim. Mas a minha filiação, o fato de ser imagem e semelhança de Deus, filho de Deus, isso é eterno. Ele nos deu uma identidade humana. Nós não somos como o restante da criação. Ele nos deu um propósito quando Ele nos criou. Não é interessante que quando Ele nos fez, ao invés de nos colocar dentro de um templo para dizer santo, 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 o Senhor nos coloca no meio de um jardim para a gente cultivar esse jardim. É trabalho. E sabe por que isso? Porque a palavra adorar no hebraico é a palavra avodar. E avodar significa trabalhar, adorar, ministrar. Nós adoramos trabalhando, nós trabalhamos ministrando, nós ministramos adorando. Não tem como separar o trabalho da adoração e da ministração. Então você adora a Deus não é só quando a gente está aqui reunido cantando ao Senhor. Você adora a Deus é na segunda-feira. É para quem você trabalha, quem é o teu patrão, é quem você não consegue, não pode dizer não, não pode contrariar. Esse é o Senhor da sua vida. Se você ainda diz não para Deus, mas não é capaz de dizer não para o seu patrão é o seu Deus. Mas se nós entendemos que eu tenho um Senhor sobre a minha vida, e que Ele é digno da minha vida, e que me deu um propósito, e que eu cultivando esse jardim, através desse cultivo, eu produzo culto, porque a raiz é a mesma, cultivar e cultuar. Se nós entendemos essas coisas, queridos, a gente vai trabalhar para a glória de Deus. Nós vamos viver nessa terra para a glória de Deus. O nosso trabalho não vai ser um fardo, a segunda não vai ser murmuração. Nós entendemos que nós não estamos ali por causa do patrão, nem por causa do prato de feijão, mas nós estamos ali como oportunidade de glorificar ao Senhor. Mas também Ele nos deu a identidade de filho. João 1:12-13 diz assim: mas a todos quanto receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem são essas pessoas? Aqueles que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O que isso quer dizer? Somos filhos de Deus. Você está aqui hoje, sentado nessa cadeira, ouvindo essa palavra, você está vivo. O Senhor tem preservado a tua vida. Você nasceu e está aqui hoje. Sabe por quê? Porque essa é a vontade de Deus para a sua vida. Você é nascida segundo a vontade de Deus. Agora, para que Ele te fez? Não há cargo, não há posição, não há poder, não há autoridade, não há dom, não há conquista, não há dinheiro, não há nada que consiga ser superior ao fato de sermos filhos de Deus.
Nós temos por Pai o Criador de todas as coisas, eterno em bondade e em poder. Como que nós podemos ter falta de alguma coisa, sabendo que nós estamos na presença desse Pai? Sabendo que Ele criou todas essas coisas pela palavra que saiu da sua boca. Como que isso pode tirar de nós uma noite de sono? Como que a gente pode experimentar, nem que seja por um segundo, esse sentimento de abandono, solidão, isolado? Nós não podemos fazer isso. Isso é injusto com o nosso Deus, que cuida de nós cada segundo e que se manifesta a cada segundo. Romanos 8,15 diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito de Deus, ele vem para dentro de nós, não é para te fazer sentir um arrepio, não é para ficar fazendo você chorando na presença, não, é para trabalhar dia e noite, para que você não esqueça nenhum segundo que você é filho de Deus. Esqueça disso um minuto e a sua vida vai ser miserável. Mas coloque isso sempre à frente. Em tudo que você faz, em tudo que você é, nos relacionamentos. Eu sou filho de Deus. Eu não sou escravo do medo. Eu não preciso andar atemorizado. Eu não preciso perder minhas noites de sono. Eu tenho um dono. Eu tenho um Pai que é sobre mim. Se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Mas o próprio Pai promete o Messias. E aí nós vamos agora para a maneira como que o Messias supre nossas necessidades espirituais. O Pai traz para nós identidade e propósito. Quando em Isaías 9 diz assim: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, é o Pai da eternidade, Ele é o Príncipe da Paz. Seu nome é maravilhoso. Jesus, Tu és maravilhoso, Tu és o meu conselheiro. Ninguém consegue me dar orientações melhor do que você. Não tem terapia, não tem vídeo de YouTube, não tem canção de Spotify que consiga substituir os teus conselhos. Não me deixa distraído com esses homens passageiros, mas me faz concentrar o meu coração e a minha mente naquilo que você está me chamando para fazer. Não me deixa transferir essa responsabilidade para outras pessoas. Eu preciso assumir que o teu governo precisa ser estabelecido no meu coração, na minha vida. Eu sou responsável por isso. A presença do Filho vem nessa terra para trazer duas coisas: trazer a nossa salvação, porque estávamos perdidos, e trazer o seu senhorio, o seu governo sobre nós. Mateus 1:23 diz assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, o Deus presente, o Deus conosco. Nós temos um Deus presente. A gente não faz noção do impacto que isso trouxe para a humanidade, porque a gente já nasceu num país cristão, cresceu num país cristão, vive num país cristão. Mas quando você nasce longe de qualquer... Quando você passa a vida toda se alimentando de cocô de rato, porque os seus pais adoram um Deus rato. Quando você se curva, não sei quantas vezes, diante de uma árvore, sabendo que aquela árvore nunca vai responder você. Quando você tem que andar quilômetros para adorar uma montanha. Ou quando você é ensinado pelos seus mestres a colocar explosivos no seu corpo, para, explodindo o seu corpo, você alcançar a presença de Deus. Essas pessoas
não tem noção do que é ter um Deus conosco. Nós temos. E como que nós vivemos? Vamos comparar o tamanho da revelação com o tamanho da nossa vida. Outro dia eu preguei lá na igreja sobre a questão da igreja perseguida. Nós oramos tanto pela igreja perseguida. Mas a igreja perseguida está muito bem, obrigado. A igreja perseguida avança. O mal do mundo está na igreja adormecida. A nossa igreja adormecida. Onde nós não entendemos mais as verdades da palavra. A gente não sabe, porque a gente está tão acostumado, nós somos fastiosos da presença. Hoje não, eu não quero, volte amanhã. O Espírito Santo fala, a gente diz, volte amanhã. Hoje não, hoje eu não tenho, perdoe. Porque a gente acha que ele está pedindo muito. Como é que pode? Nenhuma outra religião você encontra o próprio Deus descendo à terra, vindo buscar a humanidade. Você vai para essas nações, as pessoas sofrendo por causa de crenças que não produzem frutos. E se soubessem, eu lembro a primeira vez que eu fui no Malawi, que eu trouxe o evangelho para os pastores, eles ficaram tão impactados que eles disseram, nós vamos construir uma casa para você aqui e você vai nos ensinar. Porque aqueles homens se tornaram pastores porque rezavam embaixo de uma árvore. E porque eles rezavam embaixo de uma árvore, a sequidão, a carência era tão grande que eles disseram, você sabe rezar, ensina-me a rezar. Nós temos uma igreja em cada esquina nessa cidade. Nós temos demais. Nós temos demais. Eu acredito que nós estamos vivendo uma bolha evangélica. Antigamente as pessoas se convertiam para entrar dentro da igreja. Hoje não precisa mais. E eu creio que vai chegar um tempo em que muita gente que entrou na igreja sem se converter vai sair. E nós vamos encontrar a nossa realidade. Porque não deve ser o público que orienta a presença, mas deve ser a presença que atrai o público. Nós não podemos negligenciar o propósito, porque as pessoas vão embora, mas nós temos que permanecer firme no propósito, independente do tamanho do público, se são 5, 50 ou 500 pessoas, não importa. O importante é que a gente seja fiel ao propósito, à presença e não ao público. Porque Jesus andava do jeito que andava, porque Jesus não estava preocupado com o público, ele estava preocupado em fazer a vontade do Pai. E nós precisamos levar essa igreja. Filipenses 2, versículo 5 até o 8, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Para mim essa frase é muito clara. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Como assim? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. É tão engraçado que o transbordar, sermos cheios da presença, começa como? Com o esvaziar. Nós queremos que dois corpos ocupem o mesmo lugar no espaço. A gente quer que a presença e muitas vezes o nosso propósito, pecado e um monte de coisa torta que a gente carrega no coração, fica ali. Aí a gente fica, mas Saulo, eu não consigo sentir a presença. Esvazie-se. Esvazie-se a si mesmo. Tende você o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus. Que se humilhou, que foi obediente. E depois a gente conversa sobre a presença. O Filho morreu a nossa morte,
Todos deveríamos morrer. Todos nós estávamos condenados. Nós tínhamos uma pena de morte sobre nós. Mas ele veio e morreu a nossa morte. Morreu em nosso lugar. Por quê? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje é possível nós sermos transformados através da presença do Filho, porque o Filho nos salva, o Filho morreu a nossa morte, ressuscitou, venceu a morte, para nos dar essa vida. Assim, se alguém está em Cristo Jesus, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e tudo se fizeram novas. Ele veio para nos salvar, mas não apenas para nos salvar. Ele veio também para nos fazer parte de um projeto eterno. E esse projeto eterno se chama Reino de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14 diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e remissão dos nossos pecados. O Filho de Deus, ele traz mais do que salvação, ele supre o nosso vazio por algo eterno, algo de eternidade, que nós sabemos que fomos criados para a eternidade, mas que não sabemos onde encontrar. O reino de Deus, o governo de Deus, é a proposta de eternidade que ele nos oferece para nós vivermos aqui ainda, exercendo o seu governo de amor sobre nós, sobre todos aqueles que se sujeitarem ao seu reino. Aí está escrito, a gente não tem como mudar. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si. Você vive para você? Isso aqui não é para você, esse versículo não é para você. Mas você precisa viver para Ele, porque Ele morreu para que os que vivem, o propósito da sua morte é que a gente desista de viver para nós mesmos e passe a viver para Ele, porque Ele é digno. Se você está aqui porque você quer uma bênção, quer a presença, quer isso, se é sobre você, você não entendeu nada. Mas é Ele. Por isso que Ele prometeu, quem quiser salvar a própria vida, o que vai acontecer? Vai perdê-la. Mas quem quiser abrir mão da vida, perdê-la, salvá-la. Nós somos livres do pecado através de Jesus. Podemos viver inteiramente para Ele. Aquilo que era treva, que era pecado, que nos condenava, foi substituído pelo seu perdão, pela sua graça em nossas vidas. Mas o que a gente faz com isso? Para que receber tanto? Nós somos livres. Hebreus 4, 14 até o versículo 16 diz assim: Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Versículo 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ele morreu. Nós temos um sacerdote que sabe o que é ser tentado, que conhece as nossas lutas, as suas lutas e as minhas, e que ele intercede por nós como sendo esse sacerdote. Qual a conclusão disso tudo? Acheguemo-nos, pois, junto ao seu trono. Vamos viver na sua presença, com confiança, porque é isso que Jesus Cristo veio. Ele veio tirar o nosso medo e veio nos fazer entrar na sua presença com ousadia, tirando os olhos de nós mesmos e colocando nele, no caráter dele, porque nós confiamos não por causa de nós, mas por causa dele. O Pai traz identidade e propósito, o Filho traz salvação
e senhorio. Ele traz o Senhor, Ele traz o governo do seu reino, que é um reino de filhos e amigos. E aí nós temos o Espírito Santo. E como que essa presença do Espírito Santo, ela se manifesta no nosso meio? A presença do Espírito Santo traz direção, traz capacitação e traz mobilidade. João 16, 13 diz assim: o próprio Filho prometendo o Espírito Santo: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito Santo, ele vem até as nossas vidas para nos dar direção a toda a verdade. Então, às vezes, nós estamos confusos, nós estamos ansiosos, preocupados, sem direção na nossa vida. Isso nada mais é do que um reflexo da nossa abertura, ou não, à doce voz do Espírito Santo. No primeiro segundo que você abrir os seus ouvidos para a voz do Espírito, sem resistência, sem preferências, mas simplesmente totalmente rendido, nesse primeiro momento, você deixa de estar confuso e o Espírito de Deus começa a direcionar os seus passos, um dia de cada vez. Mas enquanto você estiver resistente, você pode estar no auge da sua vida, você ainda está perdido. O problema é que antes da direção, nós queremos direção, mas antes da direção, a gente precisa de disposição, porque eu não posso ter preferências naquilo que eu quero que o Espírito de Deus fale. Porque quando eu tenho essas preferências, sabe o que acontece? Eu me disponho a ouvir somente aquilo que eu quero ouvir, e não aquilo que o Espírito quer falar. E aí quando o Espírito Santo fala, eu não reconheço e continuo confuso. O problema aí não está na direção, o problema aí está na atitude do coração, na disposição limitada, fechada. Então nós precisamos estar dispostos 100% ao seu dispor. Jesus, quando ressuscitou, antes de subir aos céus, ele direcionou os seus discípulos. Isso está em Atos, capítulo 1, versículo 4, 5 e o versículo 8. Ele disse assim: comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aí ele diz: mas recebereis o poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então nós estamos falando aqui de um batismo com o Espírito Santo, de uma imersão no Espírito Santo, de sermos cheios do Espírito Santo, de transbordarmos no Espírito Santo. E para que isso? Não é para você ter um cartão com o seu nome, não é para você ter um site, não é para você fazer o seu nome conhecido. Isso é para que você se torne testemunha de Jesus. Isso é para que esse poder do Espírito Santo faça de você alguém que continua orando todos os dias: Senhor, importa que tu cresças e que eu diminua. O mundo não precisa saber quem é Saulo, quem é Marcos, quem é Amélia. O mundo precisa saber quem é Jesus, porque em nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. É o nome de Jesus. É o nome de Jesus. A pessoa que é cheia do Espírito Santo de verdade, ela exalta apenas o nome de Jesus. Ela não chama atenção para si mesma. A gente sabe que uma pessoa está cheia do Espírito Santo é quando você sai do culto, você nem menciona o nome dela, mas você diz: Jesus falou comigo, ele tocou
tocou no meu coração eu sei que não foi aquele homem, não foi aquele pastor, aquela pastora, foi Jesus. Aí sim a gente sabe que estamos lidando com uma pessoa cheia do Espírito Santo. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós confiamos no Espírito. A gente não olha para a nossa performance, a gente não olha para a nossa eloquência, para o nosso sermão. A gente sempre só diz: Senhor, se você não falar, esse povo não precisa ouvir da minha voz. Mas nós queremos a tua voz, porque é a tua voz que faz diferença. É a tua voz que traz vida para nós. Nós somos direcionados para quê mesmo? Nós queremos a presença para quê? Você já parou para pensar que a presença de Deus pode tomar tudo que você tem? E sabe por que ela pode tomar tudo? Porque a presença dele vale mais do que tudo. É como alguém que vendeu tudo para ter uma pérola de valor. Então a presença de Deus é dada para as pessoas que compreendem isso, elas estão mais abertas para perceber a presença do Senhor. O Espírito de Deus, ele vem para nos direcionar, para nos capacitar, para nos fazer cheios. Mas para quê? Se nós não estamos dispostos a obedecê-lo. Toda direção sem obediência é desperdício. Eu brinco lá na igreja que eu disse: olha, esse ano já preguei 50 vezes. Ano que vem eu vou repetir tudo de novo. Porque vocês estão fazendo o que aqui? Estão colecionando pregação. Se só existisse uma Bíblia aqui, e eu desse uma página para cada um de vocês, e essa página fosse tudo que você ia ler da palavra de Deus para o resto da sua vida, essa página seria suficiente para transformar você. Essa página, qualquer página. Nós temos a Bíblia inteira e não somos transformados. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, o texto diz. Então a questão é que a gente está tão acostumado a ouvir, é tão bom ouvir. Nós transformamos a igreja num auditório, um lugar para se ouvir. Enquanto nós estivermos produzindo audiência, a gente não vê transformação. A gente precisa de pessoas que caminham. A gente precisa de percurso, não é de discurso. A gente precisa de pegada, a gente precisa dar passos. Você vai ficar até quando fingindo, dando uma de doido, achando que Deus não está falando com você? Então o Espírito de Deus, ele fala, cada um de uma forma diferente. Não menospreze achando que o que Deus está direcionando para você é uma coisinha pequena. Seja fiel no pouco. Seja fiel no pouco para que o Senhor te honre e te coloque no muito. O Senhor não vai derramar vinho novo em odres velhos. Em odres velhos. 2 Coríntios 3,17 diz assim: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. A gente sabe esse versículo. Sabe como é que a gente aplica isso? A gente acha que a liberdade é estar rodando no meio do culto, correndo para um lado e para o outro. Diante de ti dá vontade de pular, dá vontade de correr, dá vontade de gritar. Sabe o que a gente faz com a nossa vontade? A gente põe no bolso. Porque importa a vontade dele. Os discípulos chegaram para Jesus e disseram: mestre, come. Aí ele disse: eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Aí eu disse: por que ele trouxe uma marmita? Como assim? Aí ele disse: a minha vontade, o meu alimento, aliás, o meu alimento, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Quando nós estamos cheios da vontade do nosso Pai, que nos enviou para cá, para nós estarmos aqui, estamos cheios da vontade do nosso Pai, queridos, ninguém nos segura. Ninguém nos segura. Desista da sua própria vontade e encha-se da vontade do Pai.
Desista dos seus planos e encha-se dos planos de Deus. Colossenses disse: eu já ouvi falar de vocês quando Paulo foi orar pela igreja de Colossenses. Eu tenho orado para que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Essa era a oração de Paulo por aquela igreja. E eu oro a mesma coisa por vocês, que vocês sejam cheios. Não é cheio de crente, não. Que arruma de crente dá um trabalho terrível. Mas é cheios de pessoas que estão plenas da vontade de Deus na sua vida. Cheios de pessoas que conhecem a vontade de Deus, agradando-lhe em tudo. São essas pessoas que se movem no Senhor. E aí o texto continua: e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. O Espírito de Deus, ele nos transforma de glória em glória. Querido, se a sua experiência com o Espírito de Deus é limitada, a sua transformação está mais comprometida ainda. E é difícil fazer igreja com crente que não é transformado. É a pior coisa que tem. É fazer igreja com crente egoísta. Nós precisamos ser transformados pelo Espírito de Deus, porque onde o Espírito de Deus há liberdade, e essa liberdade não é para você rodar, essa liberdade é para libertar você de você mesmo, da sua própria vontade, para que você consiga voar voos altaneiros, para que você consiga contemplar o que Deus contempla quando Ele olha para a sua vida. Essa é a liberdade. O que mais que a presença do Senhor não é capaz de trazer para as nossas vidas? Por que a gente não dá o devido valor a essa presença? Ou por que a gente não glorifica a Deus como Deus? Em tudo aquilo que a gente é, em tudo aquilo que a gente quer, em tudo aquilo que a gente faz. Queridos, quantos reais nós precisamos pagar para ter a presença de Deus? Às vezes nós pagamos 5, 10 mil reais para ouvir uma pessoa que vai dizer: você precisa ouvir a Deus. Rapaz, se eu ouvisse a Deus, eu tinha economizado 5, 10 mil reais. Ele está em nós. Ele foi derramado sobre nós. Por que a gente... eu não consigo ouvir a voz de Deus. Então só se cala um pouquinho. Porque talvez você não consiga ouvir porque você fala demais dentro de você. Fique em silêncio. Senhor, aquieta meu coração na tua presença. Deus, meus pensamentos estão assim. Aí chega um momento que você cansa. Aí você começa a fazer assim. Até o momento que você é acalentado pela presença de Deus. O Senhor começa... Aí ele diz assim: tem calma. Calma. Você não está só, calma. Estou aqui, calma. Você está seguro. Você está comigo, você está debaixo da minha mão. Não tenha medo. Não tenha medo do que as pessoas podem fazer com você. Você está seguro. Você tem tudo em mim. Por que você está correndo desse jeito? Tem calma. E o Senhor acalenta o nosso espírito. E você percebe: oh Deus, tenho tudo em ti. Como eu fui bobo, como eu fui tolo, correndo atrás de pessoas, mendigando, me aliançando com pessoas que o Senhor nunca pediu, me envolvendo com coisas, com tarefas que o Senhor nunca pediu, presos por causa de 1.000, 2.000, 3.000 reais, podendo ser livre em ti. Ah, Deus, que a tua presença
presença traga essa revelação para o nosso espírito, que o Senhor nos liberte para que a gente possa viver essa mobilidade que o Senhor está nos chamando para nos mover. Ele é a fonte de tudo aquilo que a gente precisa. Ele é a fonte da tua identidade, do teu propósito. É Ele quem te dá perdão e graça. É Ele quem é o teu Salvador. É Ele quem é o teu Senhor, aquele que te governa, aquele que te chamou para a eternidade. Ele é aquele que te direciona, Ele é aquele que move os teus passos, Ele é aquele que capacita, Ele é aquele que te unge, Ele é aquele que te move. É para isso que serve a presença. A presença não é atrativo para reunião de crente. A presença não deve vir para fazer culto. A presença, ela tem que transformar a nossa vida, ao ponto de nós nos tornarmos sacrifícios vivos, por onde quer que a gente vá. Por isso que Ele vem com a sua presença. Às vezes a gente quer que a presença venha para que as pessoas falem: nossa, aquela igreja é diferente, tem uma presença lá. Mas nós, gente, onde é que o Deus habita? Em nós. Por que as pessoas que se encontram conosco não sentem a presença de Deus, se Ele está em nós? Senhor, manifesta a Tua presença em minha vida. Senhor, manifesta a Tua presença em minha vida. É isso que a gente tem que orar. As pessoas vão chegar perto. Eu lembro uma vez que eu fui viajar, e aí o comissário do avião chegou para mim e disse assim: você é diferente, você trabalha com o quê? Aí eu disse: eu sou um discípulo de Jesus, eu sou um missionário, eu estou indo para a África. Ele disse: é impressionante como você é diferente. O homem no avião, eu lá normal, tomando Coca-Cola. Mas a presença de Deus, queridos, não tenham medo. Não tenham medo. Aí você pensa: mas eu vou ter que orar muito, eu vou ter que ler muito a Bíblia. Não é pelo muito. É que você não pode reter nada. É quando tudo estiver nas mãos dele. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Todo o coração. Não é com todo o tempo. Tem gente que pode orar o tempo todo e não ter todo o coração. Tem gente que pode ler a Bíblia o tempo todo, mas isso não faz diferença. Os judeus eram assim, e eles não encontraram o Messias, mas é de todo o coração. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor, nos rendemos a Ti nessa noite. Nos rendemos à Tua presença, Senhor. Nos rendemos ao Teu favor. Nos rendemos ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Reconhecemos, Deus, a nossa distância, a nossa pequenez, as nossas distrações, os nossos pecados. Reconhecemos as nossas quedas, as nossas fugas. Reconhecemos a nossa própria nudez. Porque não estamos aqui, Deus, porque nós somos bons, porque nós somos isso ou aquilo. Mas nós reconhecemos que estamos aqui pela Tua graça, pelo Teu favor, é pelo Teu caráter, Senhor. Tu tens sido tão bom, Deus, para nós. E eu só quero Te louvar, Deus, porque Tua presença e o Teu propósito enchem a nossa vida de vida. E isso nos faz diferentes no meio desse planeta tão bagunçado como está. Que o Senhor, Deus, fale conosco, aplique essa palavra ao nosso coração, de forma que possamos entender e dar passos em direção à Tua vontade, Senhor. Porque no fundo, Deus, o que nós queremos é glorificar o Teu nome. É glorificar o Teu nome, porque o Senhor é digno. Eu não sou digno, o Senhor é digno. Nós não somos dignos, mas o Senhor é digno. Vem, Deus, com a Tua presença nessa noite. Em nome de Jesus.
estou nos braços daquele que nunca me